Meu nome é Eribaldo Egídio, eu sou do interior de Goiás, eu nasci em Nazário. Nazário é uma cidade pequena, um município que tem baseado sua economia na agricultura, na pecuária. Eu vim para Goiânia na década de 70, eu vim por etapa. Antes de chegar em Goiânia, eu cheguei primeiro a Trindade. Foi ali que eu comecei a pensar o meu futuro. Na época, com 15 anos de idade, o desejo que eu tinha era de chegar na capital e tornar um estudante. Pensava em fazer medicina. Infelizmente, eu não pude fazer medicina por várias circunstâncias e eu então fui morar no setor sul, na cidade de Goiânia, e ali eu cultivei amizades e fui estudar num colégio. E esse colégio me deu condições para que eu pudesse pensar o meu caminho do futuro. E eu então ingressei na faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, na época, hoje Unianhanguera. Fiz o curso de Administração de Empresa. Antes de fazer Administração de Empresa, eu fiz também um bom período de Marketing. E trabalhei como criança, como jovem, depois até na fase adulta, em várias situações. Como criança, eu fui vendedor de verdura de porta em porta, eu fui balconista de bar lá na minha cidade, e depois eu fui garagista, depois eu fui bancário, depois surgiu uma oportunidade de um amigo que já não está no nosso meio mais, de ingressar na indústria farmacêutica. E naquela época, há mais de 30 anos atrás, o setor estava ainda iniciando em Goiás. Fui trabalhar na indústria farmacêutica, a convite desse amigo que nos levou a apresentar como diretor, sócio proprietário dessa indústria. E foi lá que eu imaginei que um dia eu pudesse também ser empresário industrial farmacêutico. Caminhos de dificuldade existem e a gente então começou a pensar que a gente poderia ser um dia empresário. Então nós éramos 4 amigos e nós pensamos numa área comercial de distribuição de fármacos. Isso se deu há mais ou menos 35 anos atrás, na década de 80, metade da década de 80. E começamos então a trabalhar a ideia, já que vendíamos produtos hospitalares, por que não fabricar produtos hospitalares? E a ideia era fazer medicamentos. Era muito difícil, Nós pensávamos como que a gente poderia fazer, reunimos e começamos a delinear um projeto. Eu até, num determinado momento, afastei do projeto. E aqueles outros amigos continuaram, abriram a distribuidora farmacêutica e, em determinado momento, passado alguns anos, nos procurou numa empresa que nós tínhamos, uma empresa do qual era sócio na área de mineração, uma pequena parcela dessa área. Aí nos convidou para voltar a fazer parte do grupo. Eles precisavam de uma pessoa que tivesse gestão, que precisasse de uma pessoa que fosse trabalhar na área financeira, na área de recursos humanos. Então nos convidou para ser sócio e voltar a conviver e a gestar esse projeto. Aceitamos, tudo que a gente tinha era muito pouco, era um carro, um apartamento e uma propriedade que meu pai havia dado aos filhos. Nós somos 4 irmãos, 3 irmãs e eu. Então, para fazer valer esse projeto, precisava de vender uma pequena propriedade rural de 38 alqueires no município que divide Nazário com Palmeiras. E começamos então a colocar isso no papel. Surgiu em 1986 a nossa empresa Equiplex com 4 sócios, cada um com 25%. E participavam também dessa pequena distribuição de produtos farmacêuticos
também os 4 sócios. E 2 sócios ficou na área de distribuição e 2 sócios na área industrial. O prédio era muito pequeno, muito humilde, uma área pouco mais de 300 metros quadrados na época. Então a gente começou o nosso projeto, começamos com máquinas usadas, fomos para a periferia de São Paulo, saímos daqui, chegávamos naqueles ferro velhos de máquinas industriais, farmacêuticas que tem na periferia de São Paulo, e olhava aquela máquina, essa máquina pode servir para a gente. Comprava aquilo barato, quase que a preço de sucata. Colocávamos aquilo dentro de um caminhão, mandava para Goiânia, chegava aqui, a gente reformava a máquina e começava a trabalhar. Então foi um momento de muita dificuldade, mas muita vontade e muita determinação. Então os primeiros anos foi muito difícil, começamos a crescer, fazer diferença, muito localmente, regionalmente, e de forma que pensamos então num projeto maior. Mas aí 2 sócios resolveram deixar a sociedade. Então nós ficamos 2, nós tivemos então, além de ter que investir, ter que bancar as cotas e pagar a saída dos 2 sócios. Na realidade eram 2 empresas, então nós dividimos. Ficou pouca coisa para pagar, não era grande empresa, era uma pequena empresa. E nós então viemos para o projeto. A princípio a gente começamos a analisar a possibilidade de receber uma área sob doação, e nós já tínhamos lançado naquela época o programa Fomentar. Era uma das primeiras empresas então que estavam pensando no programa. Eu li os benefícios que trazia naquela época o programa Fomentar, e eu disse para o meu sócio: nós precisamos desse incentivo para a gente dar um passo maior, um passo de ousadia. Aí contratamos uma empresa de consultoria, ela delineou o projeto. Naquela época existia o Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás, então nós fizemos também um plano de operação conjunta com o banco, e a gente então começamos a procurar uma área onde a gente pudesse fixar uma indústria maior. Aí fomos ali na região de Trindade, na região de Anápolis, viemos para a região de Aparecida de Goiânia, e entendemos que a área aqui seria melhor e viável devido ao objetivo nosso, que era fabricar medicamentos injetáveis. Precisava de área que tivesse água. Então nós fizemos aqui um poço artesiano na área que foi doada pelo então prefeito da época, e nós tivemos a surpresa de ter um poço artesiano jorrando a 40.000 litros por hora. É esse lugar que nós vamos precisar. A área era 9.000 metros quadrados apenas. O prefeito então nos doou a área na época. E começamos então a fazer o canteiro de obra pelo projeto delineado da época, projeto trabalhado. Aí, que era a contrapartida que nós deveríamos dar quando nós fizemos a proposta junto ao Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento ficou 8 meses analisando esse projeto e chegamos a entender, o banco, que era melhor trabalhar um projeto de repasse pelo BNDES. O próprio banco era repassador, o Banco de Desenvolvimento naquela época era o repassador de programas do BNDES. Então reformulamos o projeto e alguns meses depois saiu o contrato, saiu a aprovação do projeto. Então nós já estávamos com o canteiro de obra instalado, né, a contrapartida já estava em andamento, e então nós demos um avanço no projeto para construir a nossa empresa que sonhávamos, que idealizávamos, que era fabricar medicamentos de grande e pequenos volumes, medicamentos injetáveis. E que na época a gente já ouvia falar dos industriais farmacêuticos que era uma área muito difícil. Fazer medicamento injetável não é fácil, né? E aquele que vai na veia, no músculo, no corpo humano, não é fácil fazer medicamento injetável. Mas foi esse projeto que nós idealizamos, né? Não era um projeto fácil. Então
começamos a construir, avançamos, e quando nós estávamos finalizando a parte civil, o nosso prédio, que era alugado em Goiânia, de 300 metros quadrados, já não comportava mais a nossa condição de estar ali, por várias situações, no bairro Ipiranga, saída para Trindade, no município de Goiânia, e já terminando a obra aqui no final dos anos 80, veio o Plano Collor, no final dos anos 80. Então, foi uma situação muito complicada, muito difícil. Nós conseguimos sobressair daquela situação, conseguimos terminar o prédio e conseguimos fazer a nossa mudança de Goiânia para Aparecida de Goiânia. Sair do aluguel para vir para um prédio próprio, moderno, muito maior, né? E começamos então a trazer as máquinas, trazer o pessoal. 90% do pessoal que eu tinha não era um contingente humano grande. Quando eu comecei em 86, eu comecei com 8 funcionários. Então, quando nós estávamos saindo, né, no final dos anos 80 para Aparecida de Goiânia, nós já tínhamos 30 funcionários. Mas a maioria não quis vir para Aparecida, porque era o outro lado da cidade. Viemos para cá, foi um período também interessante, não foi fácil, mas tivemos muito apoio da prefeitura, do prefeito, então o prefeito Norberto Teixeira na época, porque era a primeira indústria farmacêutica que estava vindo para Aparecida de Goiânia. E, então tivemos esse apoio. Tanto é que nós fizemos um trabalho em conjunto, de parceria. A prefeitura nos doou a área e também nos doou o serviço de terraplanagem. E depois nós fizemos aqui os investimentos necessários, até porque a energia elétrica também não tinha por aqui. Nós fizemos uma rede de energia elétrica para que a gente pudesse tocar a fábrica, né? De forma que foi difícil. Bom, vencido toda a situação da condição do Plano Collor, que pegou nós de surpresa, nós focamos no trabalho, focamos no planejamento que nós estávamos determinados a alcançar, e crescemos, começamos então a comprar máquinas mais modernas, já não estava indo mais para a periferia de São Paulo comprar máquinas usadas, então começamos então a fazer um planejamento diferenciado. O objetivo era crescer, o objetivo era ter mercado nacional e atingimos o objetivo. Fomos para a cidade de São Paulo, lá nós construímos um centro de distribuição e fomos para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo. O objetivo era atingir a Argentina, naquela época já pensávamos nisso, mas houve também nesse período uma situação desgastante para nós. Tanto foi desgastante para nós no início, também como houve aquela questão do Césio 137, que os produtos de Goiás não era muito bem recomendado e a gente teve que viajar e mostrar para as pessoas que aquilo era uma situação não como estava delineando na imprensa na época, que o pessoal de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte achava que tudo que fabricava em São Paulo estava contaminado. Essa foi uma dificuldade. A questão do Plano Collor, outra dificuldade. A questão do planejamento estratégico, outra dificuldade. Depois houve, em 2000, uma dificuldade interna. Nós tivemos aqui uma situação sinistra, com os funcionários nossos. Isso ficou marcado, para nós, na nossa mente, ficou marcado. A imprensa nacional bateu muito nessa questão. E também foi um momento de muita dificuldade, porque houve óbitos. Então, são várias situações que passamos. E depois veio a questão também da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu achava que era um passo importante e que poderia facilitar determinadas situações. E a agência foi criada com esse objetivo, mas infelizmente tornou-se um órgão altamente burocrático, e um órgão que hoje tem uma barreira quase que intransponível em determinados momentos, quando a gente quer crescer, principalmente na questão de registro, de portfólio, questão de matérias-primas, etc. Então, a indústria farmacêutica,
apesar de todas as dificuldades que é enfrentada no passado, não deixa também de ter dificuldades no presente. O Brasil não se alertou para as questões de matérias-primas. Mais de 90% dos insumos de matérias-primas do setor industrial farmacêutico são importados. Nós estamos vivendo agora, 2016, a situação da alta valorização do câmbio, e essa alta valorização do câmbio traz um complicador, porque o setor regulado, o medicamento que é regulado, os preços que é fiscalizado, né, e é controlado pela Câmara de Medicamento, traz um complicador. A população poderia ter maior acesso a medicamentos e, por ter um setor altamente burocrático, isso é um empecilho para a população ter acesso a medicamento. Hoje, 40% da população ainda não está tendo acesso a medicamento como deveria ter, como é no primeiro mundo. Infelizmente, os custos industriais para fabricar medicamento hoje no Brasil é muito mais pesado em relação ao primeiro mundo, em relação à Itália, à Alemanha, em relação aos Estados Unidos, em relação à França. Os custos nossos chegam a ser 6 vezes maior do que produzir um medicamento em países de primeiro mundo. Então, há ainda muitas barreiras, há ainda barreiras técnicas, ainda muita dificuldade, muita burocracia do órgão regulador, mas a nossa indústria, que está inserida no contexto, e o contexto industrial farmacêutico goiano hoje é muito importante para a economia do estado de Goiás e também muito importante para o nosso país. 30% de todo o consumo de medicamento que é produzido e consumido no Brasil sai das plantas do estado de Goiás. Então, é significativo o crescimento da indústria farmacêutica goiana. A Equiplex, a nossa indústria, teve um crescimento significativo. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nós estamos mirando o mercado internacional, basicamente a América Latina, principalmente os países que têm fronteira com o Brasil, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. São aí um total de 8 países que nós hoje já estamos trabalhando, alguns em fase ainda de tratativas, mas já avançando para contratos, e outros já os nossos produtos já chegando para essa população desses países vizinhos. A Equiplex hoje tem distribuição e representação em todos os estados da federação. Nós estamos ampliando a nossa produção de soluções parenterais. Nós estamos lançando em breve, aguardando a liberação da Anvisa de alguns produtos chamados produtos pré-diluídos, que é muito importante no contexto da indústria farmacêutica ligado a injetáveis e também muito importante para o consumidor final, que é o paciente hospitalar. Então, de forma que nós estamos vendo que há muitas dificuldades hoje no país, mas muito esperançoso. Apesar de que há uma demanda natural por medicamentos, mas não vai ser fácil buscar esse mercado numa situação onde a economia está bastante debilitada. Para que nós possamos crescer mais como setor industrial goiano, como setor industrial tanto farmacêutico como todos os demais setores da economia, no contexto industrial brasileiro, goiano, precisávamos de que tivesse mais aproximação o governo com relação à sensibilidade de entender hoje o que é uma indústria. Você procurar uma matéria-prima, você desenvolver uma inovação, você trabalhar um produto novo, a burocracia hoje é um dos maiores empecilhos que nós temos para o desenvolvimento industrial. Um distanciamento ainda em relação a governo,
a empresário, a pesquisador, a academia. Essas questões pontuais, elas precisavam ser solucionadas. A carga tributária hoje é muito pesada, não existe mais espaço hoje para novos impostos, não existe mais espaço hoje para subir alíquotas de impostos. Esse é um complicador juntamente com a burocracia. Ser presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, ser diretor da federação é uma contribuição. Me sinto honrado em poder dar essa contribuição. A agenda é enorme, a agenda que a gente tem que desenvolver como empresária é uma agenda grande e a gente tem que distribuir essa agenda e há espaço para aquele que quer contribuir. O empresário, de forma geral, deveria e deve fazer esse esforço de contribuir com o setor, contribuir com a sociedade, pensar nas responsabilidades social, pensar como um todo, né? Não só pensar localmente, não só pensar pontualmente. E essa contribuição, ela é significativa. Tem muitos empresários que acham que não pode dar essa contribuição. Eu digo que todos podem dar sua contribuição, é uma questão de pautar uma agenda e tirar um tempo para isso. Alguns acham que pode ser prejudicial aos seus negócios quando envolve muito com o classismo. É uma questão de trabalhar, uma agenda. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Eno e no final dos anos 80, quando ele montava a chapa para o então Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de Goiás, ele nos convidou a fazer parte do sindicato. Eu, muito resistente, eu achava que ser classista era uma perda de tempo. Hoje eu vejo que eu estava enganado, muito enganado. Eu acho que o empresário pode e deve contribuir com o sistema classista, de forma que mais tarde, quando aconteceu o sinistro, o acidente conosco, aí eu fui chamado para relatar a situação lá na Federação das Indústrias, do então presidente naquela época, Paulo Afonso. Então, nos convidou para uma reunião plenária para dizer as dificuldades que nós estávamos enfrentando naquela situação após o sinistro. Fomos lá, muito bem recebidos, até porque no momento do sinistro, o então presidente Paulo Afonso colocou toda a sua diretoria para nos dar o apoio necessário que fosse para que a indústria não sofresse o que estava acontecendo em relação aos assuntos que estavam aparecendo na imprensa. Então, fui muito apoiado por Paulo Afonso. Dado aquela situação, há anos atrás, que o Eno já havia nos convidado a aproximar do setor classista, então eu vi que era então o setor classista, o setor que apoiava a indústria em qualquer circunstância, em qualquer momento, nas dificuldades, né, no tempo que estava muito bom, no tempo que estava muito ruim, em qualquer situação, e aquilo me chamou a atenção. Então eu passei a ter uma aproximação maior com a Federação das Indústrias. Paulo Afonso, então, em determinado momento, nós então começamos a fazer um novo planejamento aqui na nossa fábrica, e eu estava viajando muito para a Europa à procura de tecnologia para que a gente pudesse trazer algo novo para a indústria depois daquela situação que nós passamos. Passado alguns meses, o Paulo Afonso então nos convidou para presidir o Conselho Temático de Mercado Internacional, o centro de negócios ali da Federação das Indústrias. Logo em seguida também veio a ideia de uma operação conjunta IEL, SEBRAE, FIEG, de construir a rede metrológica do estado de Goiás. E também nos designou a tarefa de presidir a rede. E com isso nós aproximamos mais do nosso sindicato. Depois veio a mudança da separação do sindicato, a área farmacêutica, da área química. Hoje o sindicato, as áreas são separadas. Foi criado então o Sindifargo, e o Sindifargo, o Sindiquímica, que reunia química e farmacêutica, a sede era em Goiânia, e o Sindifargo passou a ter sede em Anápolis. E nós passamos então a fazer parte da diretoria, fomos sempre, desde a criação, o primeiro vice-presidente, e agora nós estamos tendo a oportunidade de presidir os sindicatos. Os amigos, colegas, os empresários nos designou essa tarefa, e nós temos trabalhado em conjunto
O nosso sindicato é um sindicato hoje grande, é um sindicato em ascensão, é um sindicato ativo, um sindicato que preocupa com as questões não só regulatórias, mas também com as questões das leis que hoje regem esse país, e nós estamos sempre antenados, buscando aproximação com os nossos parlamentares para que a gente possa trabalhar de uma forma que minimize menos ou que os impactos dessas situações possa ser favorável para o nosso desenvolvimento. O Sindifargo, o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, é um dos principais sindicatos hoje dentro do sistema FIEG. Nós temos hoje uma significativa contribuição do PIB goiano através das nossas empresas associadas, que já somos 69 empresas, entre elas produtos farmacêuticos, produtos para a saúde, correlatos e medicamentos. Temos certeza que nós estamos fazendo um trabalho importante para o Estado de Goiás através da nossa gestão, contribuindo, levando as nossas sugestões, as nossas opiniões à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também conversando com os nossos parlamentares, seja na Assembleia, seja no Congresso Nacional, para que a gente possa trazer a minimização de impactos que possam ocorrer negativamente para o franco desenvolvimento da indústria farmacêutica goiana. O Polo Industrial Farmacêutico Goiânia ele compreende um eixo. Esse eixo é Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia. A maioria das indústrias associadas ao Sindifargo está em Anápolis, mas nós temos excelentes empresas em Goiânia, excelentes empresas associados também no município de Aparecida de Goiânia. Esse é o eixo. Eu estava em muita dificuldade, aí eu precisava de um emprego. E naquela manhã uma pessoa me visitou, o senhor Baltazar Maria de Moraes, ele já não está mais. Eu dou graças a Deus por essa pessoa, né? Graças a Deus por o senhor Baltazar Maria de Moraes, que me apresentou ao industrial farmacêutico, onde eu comecei e fui inserido no setor. Foi ele, uma pessoa. Isso foi no início dos anos 80. Aí eu estava em casa, ele foi fazer uma visita aos meus pais. Eu contei para ele que eu estava precisando de uma oportunidade. Eu falei, vou te apresentar um amigo meu. Ele apresentou o Geraldo do Alexstar. Eu fui lá no Alexstar, conversei com o Geraldo, eu falei, conversa com os demais diretores sócios. Aí que ele me contrataram no Alexstar. E aí que eu comecei a ter a visão industrial farmacêutica. Eu era estudante da faculdade de Anguera e recém-casado. Não tinha filhos ainda. 2016 está sendo um ano muito complicado, muito difícil para a nossa economia, uma situação que eu jamais esperava vivenciar. E nós, então, entendemos que o mercado precisava ser trabalhado. Aí começamos, então, a mirar o mercado na América Latina. Eu entendi que esse era um campo ainda para que a gente pudesse conquistar e crescer. Não só a América Latina, como também a África, que é um projeto que nós temos para o futuro próximo. De forma que a economia debilitada, nós fizemos um planejamento estratégico audacioso para um ano de crise, que é crescer 30% do nosso faturamento. E nós estamos trabalhando e nós já fizemos boa parte desse trabalho, nós estamos já no terceiro mês do ano de 2016 e já está tendo resultado significativo com rentabilidade de 2 dígitos. Isso é muito importante dentro do contexto num ano que é crítico. E um ano que nós completamos 30 anos de mercado, eu me sinto feliz e honrado por essa oportunidade de ter acesso ao mercado internacional através da América Latina.